Boa noite, queridos irmãos. Vamos então iniciar os nossos estudos, para a nossa reflexão, para nos conduzirmos cada vez melhor o nosso pensamento, os nossos sentimentos nas tarefas da noite. Tarefa essa que todos nós aqui somos comprometidos de estarmos ligados a Jesus, porque a tarefa é dele, mas nós estamos também empenhando sobre a nossa vida os seus ensinamentos, e nós temos que ser assim aqueles que estão ligados a Jesus, para que não nos falte a inspiração dos seus ensinamentos, Então nós vamos iniciar fazendo a nossa prece a Jesus, sempre conversando com Jesus, falando com Ele, cada um de acordo com as suas necessidades. Vamos conversar nessa intimidade com Jesus, tendo certeza que Ele está conosco. Amigo Jesus, diante da presença celestial junto a nós, nós temos certeza, Jesus, de que não nos abandona, mas nos inspira o caminho a seguir. E nesse momento em que, ligados ao teu coração, te rogamos as tuas bênçãos para todos nós, encarnados, desencarnados, aqueles que não puderam estar conosco e que vão se fazer presente de hora em diante, e os nossos irmãos desencarnados que também vieram buscar, através desse encontro fraternal, as bênçãos da inspiração do teu amor. Envolva os nossos benfeitores aqui presentes, que nos dão força para que eles não se desanimem de nós, mas que nos ajude, nos dê inspiração. Abençoe também os nossos irmãos que se encontram com os nomes no livro de prece da nossa casa, para que todos eles possam receber a visita da tua luz misericordiosa e ajudá-los no encaminhamento, nos estudos, encarnados e desencarnados. Por isso te rogamos, Jesus, continue nos ajudando. É a prece dos nossos corações, que assim seja. Nós vamos, nesse momento, continuar com o livro que nos traz grandes orientações, Pegadas do Mestre, é o nome do nosso livro, e ele nos traz, através de espíritos que se preocupam conosco no nosso progresso espiritual, nos traz mais uma lição para a nossa reflexão, que tem o título A Virtude. Hoje nós vamos estudar, vamos refletir no tema A Virtude, que a gente tanto fala, E muitas vezes nos sentimos virtuosos. E nos diz então o nosso escritor desse livro: a virtude não é veste de gala para ser envergada em dias e horas solene. A virtude, ela não é uma veste de gala para ser envergada em dias e horas solene, de festas, de encontros, A gente é tão virtuoso. Ela deve ser o nosso traje habitual, de toda hora, de todo dia. A virtude precisa fazer parte de nossa vida, como alimento que ingerimos cotidianamente, como o ar que respiramos a todo instante. E às vezes a gente é virtuoso por uns momentos, Aquela delicadeza, aquela coisa, mas saiu daqueles momentos, a gente já não se encontra com o mesmo sentimento e já deixamos a virtude para trás, E ele continua dizendo: a virtude não é para ostentação, para que todo mundo veja, A pessoa caridosa, bondosa, fala macio. É falsa a virtude que parece
para os que fora, e não se verifica para os de fora, e não se verifica para os familiares. Veja bem, a gente, né, tem ação virtuosa com os de fora, mas às vezes a gente não é virtuoso dentro de casa. A gente não trata os nossos familiares, né, com essa gentileza, com essa fraternidade que a gente trata um amigo quando encontra, ou em festa, ou, né? Então, ela como uma veste, nós temos que vestir a virtude em todos os momentos da nossa vida, para todos. Quem não é virtuoso dentro do seu lar, não o será na vida pública. Embora assim aparente, muitas vezes na vida pública, né, a gente aparenta uma pessoa virtuosa, bondosa, mas ainda só de aparência, né? Ser dedicado e afável na sociedade, deixando de manter esses predicados em família. Às vezes a gente é virtuoso, né? Mas na sociedade, mas na família não. Não é ser virtuoso, mas hipócrita. Veja bem a diferença, né? A virtude não tem duas faces, uma interna e outra externa. Quando eu estou com alguém que é meu amigo, a sociedade, externo, né? E interna, junto com aqueles que convivem com a gente todos os dias, todas as horas. Ela é integral, é perfeita, sob todos os aspectos e prisma. Não há virtudes privadas e virtudes públicas, né? Então, veja bem, a gente tem que examinar, refletir como estamos agindo, virtuosamente ou hipócrita, né? Com uns somos muito fraternos, com outros. E ele diz assim, que a virtude é uma e a mesma em toda parte. O hábito de virtude, quando real, reflete-se em todos os nossos atos. Veja bem, quando que eu vou ser virtuoso? Em todos os nossos atos, dos mais simples aos mais complexos. Como o sangue circula por todo o corpo. Veja bem, né? Nós vamos usar as nossas mãos virtuosamente, vamos usar os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração, o nosso sentimento, né? Como o sangue corre por todas as veias do nosso corpo. As conjunturas difíceis, as emergências perigosas não alteram a virtude quando ela já constitui o nosso modo habitual de vida. Porque muitas vezes a gente fala, me desculpa, naquele momento estava tão perturbado, fui grosseiro com você, deixei de usar a virtude, né? Porque era um momento assim de emergência, de dificuldade. Mas nos ensinam os Espíritos que a virtude verdadeira, ela em todos os nossos hábitos da vida permanece junto conosco, em todas as dificuldades, em todos os momentos difíceis, né? A virtude assuma as modalidades necessárias para se opor a todos os males. A pessoa virtuosa, calma, fraterna, educada, ela em todos os males, ela mantém a sua integridade, a sua virtude, né? Há um matiz para resolver cada caso, para se opor a cada vício, para vencer cada paixão. Aí será que a gente vai ter que mudar a nossa virtude em cada caso? Por exemplo, no vício, a gente é tão nervoso, não suporta vício dos outros, nem o da gente às vezes, né? No caso das paixões também, que a gente tem paixão por alguma coisa, será que a gente continua, né, com o mesmo proceder? E também para enfrentar cada incidente, mas sempre no fundo
é a mesma virtude. Nós temos que vestir a virtude, porque em todas as dificuldades, todos os momentos difíceis da nossa vida, nós vamos manter a mesma posição. É aquela pessoa que a gente diz assim, nossa, ela está sempre tranquila, né? Ela não perde a paciência, ela não se descontrola no falar, no pensar, no sentir, ela mantém esse equilíbrio nela, né? Ela é como a luz que, iluminando, resolve de vez todos os obstáculos e tropeços. Imagina, né? A pessoa que já conquistou essa virtude, essa condição, né? Porque é uma condição que a gente adquire através do esforço de todos os dias. A virtude é uma luz que ilumina, que resolve de vez todos os obstáculos e tropeços da nossa vida. Veja bem, franqueando-nos o caminho, nos ensinando, nos direcionando o caminho. A pessoa que se mantém equilibrada, virtuosa, pensa no falar, pensa no agir, para que não venha ser grosseiramente com os outros, agir, falar e pensar, né? Ela tem sempre aquela luz dentro dela. Não é assim, não vou me direcionar a ninguém com certas posições que pode agravar os nossos irmãos, né? Veja bem, o hábito da virtude é fruto de uma porfíada conquista. Então, ninguém é virtuoso se não se esforçar, se não lutar, né? É uma luta que a gente tem que travar dentro de nós. Possuí-la é suave e é doce. É uma pessoa suave, é uma pessoa doce quando ela já se revestiu de virtude. Ela é sempre a mesma, sempre tem a direção para nos ajudar, para nos orientar. Assim é a conduta de Jesus, né? Ele nunca deixa de vivenciar os ensinamentos de Jesus para ensinar mais para um, amar mais um ou outro dos seus irmãos, que somos nós. Mas ele é virtuoso. Para todos ele tem a mesma posição. Então ele é doce e suave. A pessoa que mantém a virtude dentro de si, dificilmente ela muda de roteiro, né? Agora eu sou muito calma, mas nos momentos que eu me perco, né? Aí eu já sou totalmente diferente. Praticá-la é fonte perene de infinitos prazeres. A dificuldade não está no exercício da virtude, mas na oposição que lhes faz o vício que com ela contrasta. Veja bem, não é difícil, né? Não temos dificuldades no exercício da virtude. O pior é que muitas vezes nós nos sentimos tão vaidosos, né? E a gente deixa de ser virtuoso. E nessa posição aí, ela opõe a posição de egoísta, vaidoso, se opõe à virtude. Porque a virtude é um estado de alma sempre, constantemente ligado à pessoa. E o vício não, ele nos modifica. Quando sentimos que não é assim, a gente já se enerva, já fica todo diferente com o outro, que às vezes as outras pessoas notam isso, né? Então, veja bem, o vício contrasta, é diferente, é do outro lado da virtude. É necessário destronar, olha só, é necessário destronar um elemento para que o outro impere. Então, é necessário que eliminemos de nós vícios, maledicência, tudo que é vício, tudo que é ruim na nossa vida, né? Porque temos que detonar de dentro de nós, senão nos torna muito difícil de sermos virtuosos, porque nós vamos enxergar defeito nos outros, né?
tudo errado, porque ele é contrário. O vício é contrário à virtude. Então a gente tem que bombear mesmo dentro de nós, tirar, eliminar de dentro de nós os vícios, orgulho, vaidade e assim muitas coisas, né? O vício não cede o lugar sem luta. Também para a gente tirar o vício de dentro da gente, porque muitas vezes a gente quer assim comandar as coisas, né? Não, só meu pensamento está certo. E a gente não cede lugar ao outro entendimento, a outra conversação do outro, né? A gente opõe. E esse vício, ele também é difícil da gente tirar de dentro da gente. Vícios de toda espécie. A virtude nos diz: eis-me aqui, recebei-me, dai-me guarida em vosso coração. Olha a virtude falando para nós: eis-me aqui, dai-me guarida em vosso coração. Mas lembrai-vos de que entre mim, a virtude, e o vício, existe absoluta incompatibilidade. Não podeis servir a dois senhores. Uma hora a gente é de um jeito, outra hora a gente se comporta de outro, né? Isso é uma dificuldade, porque é o vício ainda falando em nós, impondo, criando polêmica, dificuldades, né? É o vício. E aí, olha só que traz para nós essa lição: a verdadeira religião é a da virtude. O virtuoso, ele é espiritualizado, né? Ele conhece o valor ou o desvalor da sua ação, da sua fala, dos seus gestos, do seu olhar. Às vezes a gente olha e desdenha, né? É o vício que a gente traz de toda situação. Então, a verdadeira religião é o da virtude, é a da virtude. Fora da virtude não há salvação. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos, né? Mateus capítulo 5, versículo 13. Se ele hoje viesse ao mundo reunir os seus escolhidos, não se valeria certamente da denominação e títulos dos vários credos religiosos para os distinguir. Jesus não ia ver em nós a virtude através da nossa religião. Ah, sou espírita, é virtuoso, né? Ele não ia, né, se valer da nossa religião, do nosso credo religioso. A virtude, olha só, seria o sinal inconfundível por onde o descobriria, por mais dispersos e dispersados que estivessem. Jesus conhece, né? O irmão que é virtuoso, aonde ele estiver, mesmo sem religião, ele conhece. Ele consegue, né, visualizar, sentir aquele que é virtuoso e aquele que está viciado ainda, né? Porque minha religião, não sei o quê. A gente sempre usa mais o vício do que as virtudes, né? Ele continua aqui para terminar e diz: e pela virtude, é pela virtude que as almas se irmanam, entretecendo entre si liames indissolúveis. Veja bem, por que a gente briga? Vício, né? Quando a gente se ama, a gente se une. Quando a gente se une e se ama, é porque a gente é virtuoso. A gente sabe, né, acolher o outro irmão, sabe sentir a dor dele, sabe compreender as dificuldades do outro. Isso é virtude. Isso é se irmanar como irmão. Os homens de virtudes entendem-se num momento. Os homens virtuosos se entendem num momento, na conversação, no olhar, no sentimento um com o outro, né? Ele sente toda a dificuldade do outro. Então se entende em
se entende num momento, ao passo que os séculos não são suficientes para firmar acordo entre aqueles que dela vivem divorciados. Veja bem, os séculos, né, não conseguem unir as pessoas que não se transformam, que não se mudam de vício para a virtude. Nem os séculos. E nós sabemos que a união nossa, aonde estivermos aqui na terra, se fará indissolúvel se amarmos uns aos outros como irmãos, né? Então veja bem, aquele que estiver divorciado da virtude, nem os séculos, se ele não quiser se modificar, não consegue vencer. Propaguemos a lição, aliás, propaguemos a religião da virtude. Vamos propagar, né? Vamos conversar com os nossos irmãos, que devemos ser religiosos, virtuosos, né? Essa é a religião, é ter virtude, é amar, é servir, é sentir a dor do outro, é amparar, é socorrer todos os instantes da nossa vida. Então, propaguemos a religião da virtude. Só ela satisfaz o senso da vida, conduzindo o espírito a realizações do seu destino. Só a virtude nos ajuda a chegarmos ao nosso destino com vitória no bem, né? E para também completar a nossa reflexão do Evangelho Ceifa de Luz, nós vamos estudar uma lição preciosa que nos ajuda também a compreender sobre a virtude, que é a mudança que devemos e estamos tentando aqui na Terra, né? Em torno da humildade. É de Tiago, capítulo 1, versículo 17. E nos diz o texto do Evangelho: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, não é nosso, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombras de mudança. Veja bem, a gente não pode mudar o nosso senso virtuoso, e a gente tem mais vício na nossa vida, né? Então veja bem, toda a boa dádiva e todo o bom dom perfeito é lá do alto, desce do Pai das luzes de Deus para nós, em quem não pode existir variadas ou sombras de mudança. Não podemos mudar. Por isso nos encontramos aqui na Terra ainda, né, em desavenças uns com os outros. Aí o nosso irmão Emmanuel nos traz a orientação desse texto do Evangelho. Afinal, que possuímos, olha só que ele nos pergunta, é uma pergunta. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? Tudo que temos aqui na Terra devemos a Deus. Desde o nosso corpo físico, desde a nossa reencarnação, Deus, o nosso Pai, nos permitiu. Então, afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Só a nossa ignorância, que não aprendemos ainda a agradecer a Deus por estarmos aqui na Terra. É uma loucura. O que ainda cometemos, desvalorizamos a nós e aos nossos irmãos, desvalorizamos tudo aqui na Terra. E isso aí é um sinal nosso que ainda somos viciados, não somos virtuosos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicita no mundo. Se a gente fizer assim rapidamente, né, usar o nosso pensamento em tudo que a gente tem, olha só, que bênção divina estarmos reunidos para a gente estudar o Evangelho,
para nos conhecer, né? O Evangelho nos faz conhecer se somos virtuosos, se somos viciados, em todos os sentidos. E em nenhum momento, dificuldade alguma na nossa vida poderá nos mudar o nosso senso de virtude. Em qualquer situação, temos que ser virtuosos. Veja bem, quanto temos visão, né? Podemos ver, podemos ouvir, podemos falar, cheirar, sentir com o nosso coração. Olha, se a gente for enumerar, é muita coisa, né? O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Veja bem, o corpo que temos hoje foi participação dos nossos pais, junto a Deus, o nosso Pai Celestial, que nos forneceram a bênção de estarmos no corpo físico, que nos receberam, né, na família, para que a gente possa estar hoje aqui na Terra. Olha que beleza, né? Os familiares se lhes erigem como sendo apoio de empréstimo. A gente não pensa nessas coisas ainda, né? O familiar que está conosco, que convive conosco, é como sendo um apoio de empréstimo. Deus, o nosso Pai, nos emprestou os filhos, esposo, esposa, né? Tudo que tem na nossa família é um empréstimo de Deus. A inteligência a inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. Usando a nossa inteligência com virtude, nós podemos, né, expressar em fatores de expressão amorosa. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se aplicam consideravelmente de século para séculos. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de concordata. Cuidado com o seu corpo, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que a gente fala, né? Nós temos ter esse cuidado, porque nós estamos nesse corpo com regime de concordata. A fortuna é depósito a título precário. Prestaremos conta de tudo na nossa vida. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente, transferível. Hoje eu sou uma autoridade, amanhã não serei, né? Hoje a gente tem autoridade, eu sou o dono da casa, eu sou o responsável, o que mando, eu que faço. Amanhã a gente deixa esse corpo emprestado por Deus, o nosso Pai, né? Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições. Veja bem, cada um é refletido. Hoje a gente tem um amigo, de repente aquele amigo não é mais amanhã nosso amigo, né? Pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames de que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indique. Aquele familiar nosso, muitas vezes já mora longe de nós, outros mudaram, outros foram para a pátria espiritual. Então, já mudou os nossos amigos, os nossos familiares, né? Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Hoje a gente temos um adversário, amanhã já vem outro, né? Tanto encarnado como desencarnado. Ele termina assim: os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão, não fica nada com a gente, né?
Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei de renovação. Renovar os amigos, renovar os parentes, renovar a nossa conduta, renovar tudo na nossa vida. À vista disso, que tudo está subordinado à nova lei de renovação, à vista disso, sempre que nos vejamos incluídos a envaidecer-nos, sempre que a gente desvia um pouquinho e começa a se envaidecer a alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Veja bem, as lições são preciosas para que nós possamos refletir no que estamos fazendo conosco mesmos. Somos verdadeiros virtuosos, espíritos virtuosos aqui na Terra, porque somos espíritos, estamos revestidos nesse corpo, mas nós precisamos vestir essas ações virtuosas, fazer o bem, falar no bem, criar o bem, aonde estivermos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a praticar, a sermos virtuosos aonde estivermos. Que assim seja.